Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Dando continuidade aos nossos estudos aí de História Militar Geral, nós vamos falar agora sobre a Guerra do Vietnã, sem querer esgotar o assunto, que evidentemente é muito grande, mas abordando somente os aspectos que julgamos mais relevantes para os nossos objetivos imediatos. Então, o Vietnã, vendo seus antecedentes, o Vietnã, logo após a Segunda Guerra Mundial, o Vietnã faz parte da Indochina, né, geograficamente, e a França tinha como seu império, parte do seu império, a Indochina. Então, a independência do Vietnã, ela faz parte daquele mesmo processo que os países africanos passaram, que foi um processo de descolonização, com a perda de poderio econômico e político das potências europeias, a ascensão de um nacionalismo em virtude da participação das guerras e uma forte influência, em particular, da China, ou melhor, desculpa, mais da União Soviética, mas também da China e dos Estados Unidos no cenário geopolítico mundial. Então começou uma força de guerrilha comandada por um militar chamado Ho Chi Minh. Tá? Essas guerras de guerrilha começaram em 1945 e eles conseguiram tomar a capital Hanoi, que fica lá você pode ver pelo mapa ali, fica ao norte do Vietnã. O Vietnã era uma província única, né? Era um império único. Né? Depois que eles tomaram Hanoi, a França apoiou uma revolta da parte sul e montou um novo estado, né, na parte sul da França, usando o imperador deposto lá em Hanoi, e organizou e colocou uma nova capital e decretou aí uma divisão entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Essa capital desse novo império, sob a tutela da França, era Saigon, como a gente pode observar aí no mapa. Os Estados Unidos imediatamente reconheceram esse governo sob a tutela da França, porque, evidentemente, porque a parte norte fazia por dentro do processo de Guerra Fria, né? A parte norte estava sendo influenciada e comunizada sob a tutela, não tutela da China, teoricamente independente, mas sob forte apoio chinês. E a região ali, se você conhece as teorias geopolíticas, se você já estudou, pela teoria das fímbrias, essa região ela era considerada assim geopoliticamente vital para as teorias que viviam naquele momento. Então, pela teoria das fímbrias, ali Vietnã estava exatamente nesse ponto onde a expansão do controle nessa área se tornava algo de extrema relevância geopoliticamente falando. Tá? Então, mas os guerrilheiros comandados por Ho Chi Minh derrotaram os franceses numa épica batalha, realmente uma batalha fantástica. Se você tiver interesse, os vietnamitas entraram por uma floresta onde os franceses não imaginavam que seria penetrável, colocaram seus canhões lá em cima, pegaram as tropas francesas realmente de surpresa, e foi uma derrota acachapante. Estabeleceram um cerco, os franceses ficaram sem munição e tiveram que se render. Então, nesse momento, e aí foi feito um acordo, reuniram quem? Estados Unidos, União Soviética, China, Vietnã e a França. E aí chegaram a esse acordo de dividir o Vietnã em duas partes, a parte norte chefiada pelos comunistas, acima do paralelo 17, a parte sul pelos capitalistas. Né? E a proposta é que houvesse uma eleição, né? Ficaria marcada uma eleição para a unificação, e o partido que ganhasse a eleição seria o unificador do país. Né? Então, essa reunificação ela não ocorreu, tá? As eleições não foram aceitas pelo Sul. Na verdade, houve uma série de golpes e contragolpes ali no Sul, e os governos não aceitaram, inclusive com a provável expectativa de que iriam perder, né? E os Estados Unidos também passaram a apoiar, então, militarmente já o Vietnã do Sul, assim que foi decidido que não aceitariam essa retomada e essa eleição. Então, os norte-vietnamitas, chamados de Vietcong, passaram a atacar instalações militares americanas, usando o método de guerrilha, né? Hit and run, né? Atacar e correr. Então não tinha um fronte, apesar de você pode pensar que o fronte seria o paralelo 17, não. Né? Haviam penetrações em diversos pontos e sempre fustigando as tropas das bases norte-americanas. Né?
Então, eles infiltraram-se, criaram uma grande trilha, uma trilha de Ho Chi Minh, que passava ali pelo Camboja, passava pelo Laos, tá? Tinha vários trajetos, não era uma trilha única, né? E como recebiam suprimentos do norte, em particular da China, usavam essa trilha aí para se suprir as suas necessidades, tá? E era tudo subterrâneo, cavado, difícil de encontrar, dentro da selva, dentro da mata. Tropas americanas não estavam acostumadas com esse tipo de ambiente e passaram a sofrer mesmo. Apelaram, começaram aeronaves, bombardeios, jogar napalm, né? Bombardeios no norte do Vietnã foram muito intensos, muito fortes, né? E enquanto isso as bases realmente sofriam por terra e os guerrilheiros dos Vietcongs eles realmente estavam logrando êxito e aterrorizando, né, as tropas norte-americanas. Tá? Claro que morria muito mais Vietcongs do que americanos, porque eles não tinham equipamento bem mais ultrapassado. Os americanos tinham helicóptero, tinham equipamentos de visão e etc. mais sofisticados, mas a quantidade de Vietcongs era muito grande e vinham sempre outros milhares para continuar fustigando as tropas norte-americanas. Né? Mesmo assim, aparentemente, pela quantidade de mortes, pelo resultado das batalhas que houveram, os americanos estavam ganhando a guerra. Tá? Militarmente falando, estavam ganhando a guerra. Mas a opinião pública norte-americana, essa tão famigerada opinião pública, já começou a interferir. Foi a primeira guerra onde efetivamente a opinião pública teve uma participação muito forte, né? E os Estados Unidos começaram a reduzir sua participação e tentar delegar as batalhas para os vietnamitas do Sul, no processo que ele chamou de vietnamização da guerra. Foi tirando aos poucos, paulatinamente, as tropas em terra, né, e foi mantendo aí vários ataques aéreos, bombardeios e tal, mas tentando minimizar o desgaste norte-americano, porque realmente o governo se sentia muito forçado a tomar certas atitudes em razão da opinião pública, né? Coisas de democracia, né? Então, esses movimentos de paz cresceram dos Estados Unidos, havia muitas controvérsias, muitas passeatas, e ganhou muito vulto quando apresentaram cenas lamentáveis ali, realmente horrorosas, né, de uma chacina em que militares americanos metralhavam aí centenas de civis desarmados. Essa imagem correu a imprensa norte-americana e simplesmente destruiu a popularidade do exército, do exército norte-americano e a popularidade da guerra. Não havia mais condição de qualquer governo apoiar esse tipo de atitude. E aí os Estados Unidos começaram a interferir somente minando portos, né, destruindo rotas de suprimento, tentando destruir rotas de suprimento, mas os resultados passaram a ser pífio. Realmente a trilha de Ho Chi Minh evidentemente estava mais bem aparelhada, anos já operando, né? Vocês podem ver que a trilha passava inclusive por dentro do Laos e por dentro do Camboja, evidentemente com a aquiescência de muitas pessoas, muitos governantes e políticos, etc., da região, o que dificultava mais ainda as operações norte-americanas, porque, embora os Estados Unidos tenham operado, sim, no Laos e no Camboja, teoricamente não era um objeto da guerra, né? Então ficava mais complicado ainda. Tá? E os resultados não apareceram, a trilha surtiu efeito e a logística norte-coreana funcionou com êxito. Tá? Então, aí, em 1973, os Estados Unidos, já fora do conflito, né, se uniram, representantes do Vietnã do Norte e do Sul, com o governo comunista provisório já do Vietnã do Sul. As tropas americanas foram todas retiradas e se estabeleceu-se a paz sob a tutela comunista do Vietnã do Norte. Tá? Então, os Estados Unidos realmente saíram, inclusive perderam qualquer capacidade de prestar assistência aos sulistas, né? Houve o caso de Watergate na época, caso de corrupção muito grave, e aí o governo já não tinha popularidade para fazer mais nada. Então, aí em 75 já a capital foi tomada e toda o Vietnã foi unificado, né? Rendeu-se incondicionalmente e tal. Então, e ficou as marcas, né? Do uso do napalm, que matou milhares de civis, como todas as guerras aconteciam em todas as guerras até aquele momento, né? O que
Então, realmente acabou lá com o meio ambiente vietnamita, né? E o que ficou de ensinamento, efetivamente, e a partir daí foi uma preocupação permanente em todos os conflitos, é o resultado, a pressão da opinião pública sobre as mortes, né? Sobre as atrocidades da guerra. Todas as guerras tinham atrocidades. A Segunda Guerra Mundial choveu atrocidade. A diferença está agora que essas atrocidades estavam ao vivo na televisão, estavam nas revistas, estavam nos jornais, né, com facilidade. E quando os governos são democráticos, isso aí passa a ser inadmissível, né? Tanto que você pode perceber, se fizer um apanhado das guerras nos últimos anos aí, são pouquíssimas as guerras efetivas em governos que são efetivamente democráticos, né? As invasões são proporcionadas normalmente por governos autoritários, onde a opinião pública não tem um respaldo mais objetivo, né? Mais forte. Ok, gente, sobre Guerra do Vietnã era isso. Obrigado por ter ficado comigo. Até a próxima e um forte abraço.